Fala, meus compadres, aqui é o Jefferson, pode me chamar de compadre, e eu vou falar mais um pouco sobre o ciclo, só que agora eu vou colocar ele dentro de contextos ideológicos. Quais são os contextos que eu vou escolher? Eu vou escolher, de um lado, a escola austríaca, né, que é a minha visão mais para a economia, e do outro lado eu vou falar do marxismo, a visão de Karl Marx, né? Mas antes disso eu quero, conversar com vocês uma coisa interessante pra gente falar. Imagine a política, essa questão de direita e esquerda, como uma régua. Só que essa régua ela vai do -15 ao +15, para ficar fácil. Não, imagina normal. E o 15 é a divisória ali. Eu pensei no zero para colocar. O 15 é o centro. Perdoe. Lá no 30, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o marxismo e no 1 a gente vai ter o liberalismo, né? Se na sua forma mais extrema, as duas pontas, só para você ver como é interessante a geopolítica e a política como um todo. Tanto quanto a ideologia que está no 1, que é o anarcocapitalismo, e a ideologia que está no 30, que é o comunismo, ambas, nenhuma das duas tem governo na sua visão. Por isso são considerados utópicos, né? Quando digo governo, é que nem vocês estão vendo, seja uma monarquia, seja uma república democrática ou uma democracia parlamentarista, indiferente de qual for o jeito. Só que ambas têm suas particularidades. Então, só para vocês terem uma noção de como é interessante que as duas visões que, digamos, mais se diferem são muito parecidas, muito semelhantes uma à outra. Então, antes de você querer arranjar confusão, caso você não conheça muito de política, assim, ideologia. Mas beleza, o que eu quero dar o contexto? Primeiro eu vou falar da escola austríaca, né? A escola austríaca, ela acredita que o ciclo ele é importante porque ele redistribui as riquezas. Vou dar um exemplo bem simples, que nem eu falei lá no meu vídeo de anterior, que saiu na segunda-feira dessa semana, sendo esse vídeo aqui, sobre o ciclo, né? Dentro da nossa economia atual, né, a escola austríaca diz que esse não é um capitalismo da sua forma correta, né? Que o capitalismo de forma correta não pode ter lobby, porque isso deturpa o capitalismo, né? E o que é o lobby? O lobby nada mais é, vamos dar um exemplo muito simples, o Triângulo de Ferro americano, que lá o lobby ele é constitucional, diferente aqui do Brasil, mas é que acontece, o lobby sim. Eu prefiro até num país que seja mais constitucional, isso fica para outro vídeo. Então, como eu estava falando, lá vamos usar o Triângulo de Ferro. Numa ponta você tem militares, na outra você tem empresário e na outra você tem político. O que acontece? Quando você vai ter eleição, esses empresários da indústria militar dão dinheiro para a campanha desses políticos. Esses políticos, quando ganham, eles transferem orçamentos maiores para a defesa, que são os militares, e os militares compram armas dessa indústria das armas. Então fica esse ciclo aí, o chamado Triângulo de Ferro. E isso, na visão da escola austríaca, né, na visão austríaca, né, é uma deturpação do mercado, que não deveria existir. E quando você tem um ciclo que se perpetua, quando a economia ela quebra, esses lobbies eles quebram. Por quê? Porque eles não são uma estrutura natural do mercado. Então isso vai fazer com que esse dinheiro ele seja redistribuído para os demais. Vamos trazer agora para um lado de um lobby, que está um exemplo de um lobby aqui no Brasil, onde o lobby não é constitucional, mas a gente sabe que acontece. Vamos usar a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, a Luiza Trajano, já doou muito dinheiro para muitos políticos, não só do PT. Esses políticos, quando estão lá, eles aprovam pacotes de incentivo à economia, que são dinheiros que o Banco Central vai injetar na economia. Esses dinheiros são geralmente injetados em bancos de investimento. Esses bancos de investimento geralmente compram ações, em sua maioria, porque eles são livres de fazer o que ele quiser. E qual que é uma das ações que por muito tempo foi favoritinha de muita gente? Foi a da Magazine Luiza. E uma coisa que é comum, isso não é errado, a empresa ela comprar as suas próprias ações. Eu não sei se no canal do Projeto Malaquia já tem um vídeo falando sobre isso, mas peço para ele, que está aqui cuidando da parte técnica, que ele faça um vídeo falando sobre isso, para eu não precisar falar. Daí se ele fizer, eu vou colocar nos comentários. Ele já deu sinal positivo. Então, o que acontece? Quando esse dinheiro do mercado que foi injetado pelo Banco Central caiu nos bancos de investimento e eles vão comprar essas ações, a Magazine Luiza geralmente o que ela fazia? Ela vendia. Ela pegava esse dinheiro da venda das ações, que também faz parte do caixa das empresas. Eu acho que ele também vai explicar isso, não sei se ele vai. Mas o que acontece? Eles vão lá, usa esse dinheiro das vendas das ações, que é uma coisa legal que se pode fazer, para eles poder fazer uma coisa interessante que eu nunca vi dar certo, mas vivem fazendo até os dias de hoje. Por quê? Porque tem esse lobby, né? Que é eles
comprar produtos mais baratos para eles tentar quebrar com as concorrências menor, para depois eles assumir o mercado dessas concorrências menor e nisso eles poderem subir o preço e ganhar, ter lucro no futuro. É um planejamento, é uma visão, nada contra esse pensamento, eu não apostaria nisso, mas a regra do jogo atual, por causa dessa questão de lobby, permite que isso aconteça. Ok, né? Então, só uma reflexão, se a Magazine ela quebrasse, quantas empresas menores, como exemplo a MM, que tem acho que 300 e poucas lojas, é muito menor que a Magazine Luiza, existiriam no lugar? Como eu falei no exemplo do caso do ciclo, que eu citei a Paranaense com a Coca-Cola, aquele mesmo exemplo traz para aqui. Caso você não tenha assistido, o que eu quero dizer é o seguinte, para cada 100 mil reais vendido em móveis pela Magazine Luiza, quantos funcionários ela tem para isso? E para cada 100 mil reais da MM, quantos funcionários ela tem? Como a MM é menor, ela tem mais funcionários proporcionalmente que a Magazine Luiza. Ou seja, para cada 100 mil da MM ou Liberati, você vai ter mais empregos, ou seja, vai ser maior a distribuição de renda. E na Magazine Luiza você vai ter uma concentração maior, que é uma coisa que é natural do capital. Mas isso vamos deixar para falar do Marx. Ou seja, vamos imaginar que quando você quebrar, outras empresas menores vão surgir no lugar da Magazine Luiza. Para ficar um exemplo agora bem pequeno e fácil, imagine um baralho de truco. Ele está cheio de maço. Uma pessoa que já captou esse maço, ele vai saber qual que é as cartas ali. Vai ser um jogo chamado jogo de cartas dadas. Quando chega alguém ali que ele não quer mais saber de maço, o que ele faz? Ele pega, faz aquela embaralhada clássica americana, que você coloca, divide ao meio, faz assim e junta. Ou seja, você alterou toda a ordem das cartas ali e vai redistribuir. Aquela pessoa que souber jogar melhor, vai saber fazer uma melhor jogada com a sua mão e vai ter mais chance de ganhar. A mesma coisa é quando um ciclo acontece. Aquela pessoa vai distribuir de forma mais igualitária o dinheiro após o ciclo ter quebrado. Por quê? Porque os lobbies foram quebrados, então os bancos são obrigados a distribuir essa renda de forma mais democrática e boa. É isso que a visão austríaca pensa sobre ciclo. Mas agora vamos para a visão marxista. Lembrando um ponto, né, que a visão marxista, né, que a visão final deles é o comunismo, é muito inspirado na Comuna de Paris e outras comunas que tiveram, que foram eventos isolados e menores, não desmerecendo esse ponto aí, porque como falei já em outro evento, o capitalismo ele surgiu de uma forma natural, né? Mas enfim, eles acreditam que você não precisa ter esse ciclo. Como eu falei no vídeo do ciclo, toda vez que o ciclo ele acontece, aquela volta e ele volta nessa linha de prosperidade e avanço para o futuro, e você tem aprendido uma lição. E essa lição quer dizer o quê? É uma readaptação do mercado. Marx acredita que você consegue prever, é possível se prever essas adaptações que virão depois do ciclo e fazê-la sem ter necessidade de ter ciclo, sem ter necessidade de você quebrar a economia, porque ele fala que isso é uma idiotice, porque quando quebra aumenta a violência, as pessoas morrem, né? Esse lado humano é verdadeiro, assim. O que é que eu tô falando também? Eu já vou falar de grosso modo. Eu li o primeiro livro do Marx, o segundo. Ambos têm 800 páginas. E é no terceiro que ele dá uma resposta definitiva, que também tem 800 páginas. Não li, mas eu acredito que eu tenho bastante autoridade para poder falar. Nossa, que palavra chique, né? Autoridade. Eu vou dizer assim, eu tenho um conteúdo para poder falar. Mas então, o Marx ele tem essa visão de que você consegue prever. Eu, assim, minha opinião pessoal, eu faço análise de dados no sistema. Esses dias atrás eu descobri como é que é feito na matéria para se prever, fazer a previsão do tempo. Não vou explicar aqui porque prolonga muito tempo. Mas não é uma previsão precisa. Se nem o tempo que a gente consegue prever, que é só 7 dias para frente, imagina a economia prever coisas que a gente fala, ah não, isso vai acontecer daqui 100 anos, 200 anos. E um ponto que eu quero deixar aqui, né? Uma reflexão que eu vou trazer para outros vídeos mais sobre esse assunto. Essa semana eu quero tratar mais sobre isso. Será que se o Marx ele vivesse hoje, ele ainda manteria aquela visão que ele tem? Isso que eu quero deixar. Quero agradecer a você que veio até aqui no momento assistindo. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. Compartilhe com seus 10 mil amigos mais próximos. Vai lá no Projeto Malaquias, que ele já deu parecer aqui que ele vai fazer o vídeo lá que eu pedi para ele explicar. E eu também vou deixar na descrição quando ele fizer o vídeo. Espero que ele me avise e mande, vai ficar aqui. Não sei quando no futuro você está assistindo. Mas essa semana eu quero fazer uma semana mais voltada para uma parte teórica e um pouco histórica, né, para ser tratado. Eu quero pedir para você seguir as outras iniciativas da casa, que é o podcast Prosa de Compadre e o Além da Quimera.
Eu quero desejar um forte abraço para você que veio até aqui e dizer um até mais.